tem convidado no vídeo de hoje, porque hoje de manhã eu fui à missa e uma reflexão ficou muito forte dentro de mim e eu quero compartilhar aqui com você, porque ela pode trazer hábitos poderosos para sua vida e principalmente sobre o que você consome todos os dias. O padre hoje falava sobre o Salmo 23, as ovelhas e o pastor, e ele trouxe uma comparação muito interessante. A ovelha, ela é um animalzinho assim dócil, que nem essa pelúcia aqui, bonitinha, fofa. E ela não tem muito bem capacidade de se proteger sozinha. Justamente por isso que ela precisa de um pastor. E tem uma coisa interessante também, que ela reconhece o pastor pela voz. O rebanho, é muito comum nos locais onde se cria ovelha que os rebanhos se misturem, as ovelhas se misturam. Mas quando o pastor chama, ela não se confunde. Ela sabe exatamente quem ela tem que seguir. Mas o que mais me chamou a atenção foi outra coisa. Foi a forma com que as ovelhas se alimentam. Porque o bode, que a gente inclusive tem aqui no Brasil, e ele é comumente chamado de a lixeira do Brasil. Porque ele é aquele animal que sai comendo tudo que tem pela frente. Se tiver lixo, ele come. Qualquer outra coisa que tiver no caminho dele, ele vai comer também. Diferente das ovelhas, elas escolhem, elas selecionam aquilo que elas querem comer, aquilo que faz bem para elas. Elas selecionam aquela pastagem, aquela grama verdinha para se alimentar. E nós? Será que a gente está vivendo mais parecido com as ovelhas ou a gente está mais parecido com o bode? Assim como o nosso corpo, a nossa mente também se alimenta. Só que o alimento da mente, ele não é uma opção. A nossa mente, ela se alimenta o tempo todo. Ela se alimenta, por exemplo, agora, nós estamos alimentando as nossas mentes o tempo inteiro. Ela se alimenta de tudo aquilo que passa pelos nossos sentidos. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que você consome aqui nas redes sociais, o ambiente onde você está, mas principalmente as pessoas com quem você convive. E aqui tem um ponto muito importante. Hoje, seguir alguém na internet também é convivência. Aquilo que você assiste todos os dias, escuta repetidamente, as pessoas que você está escolhendo acompanhar, isso entra na sua mente como um alimento. E aí, muitas vezes, de uma forma assim, silenciosa, subliminar, você nem percebe, mas aquilo vai moldando o seu jeito de pensar, de agir, de sentir. Você começa a falar parecido com aquelas pessoas, a pensar parecido, reagir parecido e muito mais sério, você começa a viver parecido com aqueles que você convive. E eu não tô falando isso de um lugar teórico, não. Eu vivi isso na minha pele e eu quero também colocar essa história aqui. Há uns 8 anos atrás, eu passei pelo momento mais difícil da minha vida. Eu estava num casamento praticamente falido, eu não me reconhecia mais, eu também não reconhecia mais a pessoa que estava ao meu lado. Financeiramente, eu estava também quebrada, estava naquele chamado fundo do poço. Foi o pior momento financeiro da minha vida, perder de vista. Eu, há pouco tempo antes, eu tinha perdido a minha mãe, uns 2 anos antes, e ela era uma pessoa bastante importante na minha base, então eu estava sentindo muito ainda a falta dela. Eu me sentia sem chão, sem direção, sem porto seguro. E aí uma coisa me marcou, porque eu sempre fui aquela pessoa cheia de energia. Sempre encontrei força dentro de mim para superar os obstáculos, mas naquele momento eu não encontrava mais essa energia, essa força. Era como se eu estivesse vazia, como se a minha alma estivesse sem alimento. E foi aí que eu tomei uma decisão. Eu falei assim, se eu não tenho mais essa força dentro de mim, se eu não tô encontrando, eu preciso alimentar isso, eu preciso encontrar algo que reative, que reacenda essa chama. Eu preciso escolher as coisas que vão fazer isso. E aí eu comecei primeiro com a leitura. Foi nesse momento que eu desenvolvi o hábito da leitura diária. Eu comecei a ler, a buscar conteúdos, a ouvir vídeos da internet, qualquer tipo de mensagem positiva eu mandava para dentro, tudo que era positivo. Comecei a me expor intencionalmente a coisas que pudessem me fortalecer.
e até auto, o que a gente comumente, às vezes pejorativamente as pessoas chamam de autoajuda, eu consumi todo tipo de material positivo que eu encontrava. E isso começou a me reconstruir. Foi ali, nesse momento, que nasceu esse amor por entender a mente que eu tenho até hoje, por entender os comportamentos, por entender a transformação das pessoas. Foi ali que tudo começou, disso que me move hoje. E hoje, quando eu olho, eu entendo claramente que naquele momento eu poderia ter escolhido qualquer alimento. Eu poderia ter alimentado a minha mente de dor, por exemplo, de revolta, de negatividade, ou de pessoas que reforçassem os problemas que eu estava passando. Mas eu escolhi ser ovelha, escolhi selecionar aquilo que eu ia consumir. Eu não assistia nem jornal. Foi ali que até hoje eu não assisto, mas foi ali que eu parei de assistir jornal, novela, todo tipo de informação inútil eu parei de consumir. E eu te digo com muita verdade, se eu não tivesse feito isso, eu nem sei onde eu estaria hoje, qual era o rumo que a minha vida poderia ter tomado. Porque existe uma lei silenciosa na vida. Você se torna parecido com aquilo que você consome e principalmente com quem você convive. Um dos autores que eu mais leio, que é o Napoleão Hill, nesse livro aqui, que eu depois vou deixar aqui o nome, é um livro muito bom. Ele fala que as características humanas são contagiosas, tanto as boas como as ruins. Então hoje a pergunta não é teórica, ela é bem prática. Olha para sua vida. Olha hoje como a sua vida está e olha o que você está assistindo todos os dias, o que você está consumindo, quem você está ouvindo, quem você está seguindo, com quem são as pessoas que você está convivendo. Isso está fortalecendo, está te levando para um outro patamar de evolução positivo ou está te enfraquecendo? Porque no final você não vive aquilo que você deseja, você vive aquilo que você alimenta seu pensamento, a sua alma, porque é isso que vai lá para o seu subconsciente e é o que vai guiar a maior parte das suas atos, das suas decisões, dos seus comportamentos. A sua mente está se alimentando todos os dias, quer você queira, quer você não queira. Então, a pergunta é: está sendo como as ovelhas ou está sendo como os bodes? Hoje em dia, a gente tem se preocupado, nossa geração está se preocupando muito mais com o nosso corpo, com o alimento do corpo, a gente lê o rótulo do alimento. Quão mais importante é a gente ter atenção e selecionar aquilo que vai compor a sua mente, porque é isso que vai escolher, que vai escrever o seu destino de verdade. Então, se você quer avançar, se você quer de fato avanço na vida, saiba que não é do dia para a noite, é um pouco por dia, selecionando sim um pouquinho por dia aquilo que você põe para dentro. É com consistência que a gente vai chegar aonde a gente quiser.